Olá, uma boa noite para você. Hoje o TVU Notícias mostra a polêmica do fechamento provisório do Hospital de Clínicas da UFO por falta de recursos financeiros. Uma coletiva de imprensa para falar sobre o problema foi realizada hoje cedo. Tem também uma pesquisa da UFO sobre a morte de saguis no Parque do Sabiá por causa de um vírus transmitido pelo homem. E ainda a queda brusca da temperatura em Minas Gerais desencadeia vários tipos de campanhas solidárias para doação de roupas de frio e também cobertores. Essas e outras informações agora no TVU Notícias. Aconteceu hoje pela manhã uma coletiva com a participação de alguns diretores do Hospital de Clínicas da UFO para explicar como fica a situação do hospital diante da crise financeira. Faltam remédios, alguns materiais e apenas 60% dos leitos estão ocupados. Não há previsão de quando o pronto-socorro volta a abrir as portas para receber novos pacientes. Cadeiras da recepção vazias. No corredor do pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO, pouca movimentação. Cenário que mostra os reflexos da crise financeira que o hospital enfrenta. A partir desta semana, o pronto-socorro atende apenas pacientes que já estão internados. É o que explica o diretor clínico Paulo Sérgio de Freitas. A direção do HC-UFO esclarece que a proposta de, entre aspas, fechamento do hospital tem como objetivos preservar a vida dos pacientes que se encontram internados e as condições dignas e seguras de trabalho para os profissionais de saúde envolvidos. Esta será uma situação transitória e aguardamos manifestações das autoridades na expectativa do atendimento das nossas necessidades. E nós citamos 9 itens que seriam muito interessantes para que todos tivessem conhecimento. Sempre levando em consideração que o nosso grande problema hoje é exatamente a falta de repasse. Nós temos um histórico que o nosso repasse era em torno de 60 dias, a partir do lançamento do faturamento. Hoje ele passou para 90 a 100 dias. Parte do pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFO amanheceu assim, com 40% dos leitos desocupados e ainda não há previsão para que sejam ocupados. A situação é muito grave, muito grave. O hospital hoje vive com desabastecimento de ponta a ponta, considerando medicamentos e material de consumo diário, quase 400 itens estão faltando. E isso reflete em todas as unidades do hospital. No momento, faltam cerca de 190 itens de medicamentos e vários materiais de uso diário no hospital. 70% das cirurgias devem ser canceladas. O principal problema da crise no HC que afeta o funcionamento é o atraso no repasse de recursos. O hospital aguarda receber 10 milhões do programa Rede Cegonha e 4 milhões do Estado e município. O repasse do Fundo Nacional de Saúde também está atrasado. Em 2015, o valor recebido foi de 135 milhões, quando deveria ser de 210 milhões. Alteração influenciada pela inflação de 40%. Nós estamos reivindicando o repasse de recursos que nos é devido e que nós não recebemos. Então, hoje, o total de recursos que nos é devido gira em torno de 26 milhões, se eu considerar a normalização do repasse do Fundo Nacional de Saúde, se eu considerar que ele passe a acontecer nas datas históricas, e mais alguns repasses de serviços que nós já prestamos, somos credenciados, prestamos e que não recebemos. O diretor ainda explica que o Hospital de Clínicas da UFO é o maior laboratório da universidade utilizado por várias unidades de ensino. Com a crise do HC, o ensino fica comprometido e, para sanar o problema no caso das residências médicas, há uma tentativa de aproximação com o Hospital Municipal para que parte das residências sejam cursadas no local. Nós estamos tentando fazer uma aproximação forte com o Hospital Municipal, para a gente adotar um modelo de gestão que poderia beneficiar as duas entidades. Nessa aproximação, dos objetivos nossos é tentar pavimentar um caminho para que a residência possa ser cumprida em parte lá no Hospital Municipal
e com isso diminuir o prejuízo aqui. Para manter o pronto-socorro aberto, o déficit chega a aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês. O ambulatório ainda está em funcionamento. Até que a situação do hospital seja regularizada, a recomendação para a população é buscar atendimento nas UAIs. Nós fazemos um apelo para que o doente procure outros pontos de atendimento, né? Tem portas abertas em todo o município para atendimento, pronto atendimento da maioria das urgências, né? E considerando que muitos dos casos que procuram urgência poderiam ser resolvidos na atenção básica, na unidade básica de saúde, né? A gente faz um apelo para que a população evite procurar o Hospital das Clínicas, né? Porque nós não temos condição de recebê-lo e de atendê-lo da forma adequada, né? Ir ao zoológico e ver diversos animais que não fazem parte do cotidiano das pessoas é uma forma de lazer e de conhecer algumas espécies do Cerrado. Mas em Uberlândia, no Parque do Sabiá, uma consequência da visita de algumas pessoas tem provocado o desaparecimento de um dos bichos que vivem por lá. Acompanhe os detalhes na reportagem. No alto de uma das árvores do Parque do Sabiá, um dos pontos turísticos da cidade de Uberlândia, um tipo de presença que tem ficado cada vez mais rara por aqui. Nós tínhamos bastante saguis de vida livre e aí eles começaram a aparecer doentes, com sintomatologia de lesão na boca, não estava alimentando, muito triste. Então a gente pegava esses animais e fazia avaliação clínica e tratamento, só que eles não recuperavam e vinham a óbito. O sagui é o menor macaco que existe na natureza e também é conhecido como mico. No Parque do Sabiá, eles vivem soltos. Trata-se de um animal estritamente selvagem e não deve ser mantido como animal de estimação. Das 35 espécies identificadas no mundo, 25 vivem no Brasil. Seu José trabalha no local há mais de 10 anos e lembra com saudades de quando os saguis existiam em grande número por aqui. Agora, uns tempos para cá, que a gente está vendo é poucos, né? Aquele grupo grande que tinha. Os animais eram sempre vistos aqui transitando de uma árvore para outra no Parque do Sabiá. As pessoas viam e com alimentos nas mãos acabavam dando a eles, né? Elas achavam engraçado. Olha, mas o que parecia uma ajuda inicialmente acabou com a morte de muitos deles. Os bichos foram examinados e neles havia a presença de um vírus que normalmente faz vítimas humanas. De acordo com a veterinária responsável pelo zoológico do parque, não é possível afirmar quantos morreram, mas o fato é que eles praticamente desapareceram. Existe ainda o medo de que o costume de alimentar os animais possa afetar os macacos de outras espécies que vivem em exposição dentro do zoológico. É uma doença que é comum em humanos, então talvez alguma pessoa que estava com herpes deu um pedaço de alimento para os saguis e ele adquiriu a doença e passou para o grupo, e foi onde foi morrendo os animais. O motivo das mortes foi descoberto após uma pesquisa que envolveu a equipe de veterinários do parque e os setores de patologia e de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO. Ana Carolina é residente em clínica e cirurgia de animais silvestres. Ela conta como foi feito o trabalho. A gente conseguiu coletar a amostra de 6 animais, né? 5 animais vieram a óbito rápido no zoológico e um a gente ficou em tratamento aqui na clínica, que infelizmente veio a óbito. Aí a gente verificou pelos exames, tanto o exame clínico quanto o histopatológico e o exame laboratorial, que foi uma doença que foi causada neles, que causou óbito, que foi o herpes vírus, que é uma doença causada pelo ser humano. Herpes simples é uma doença contagiosa muito comum, causada por um vírus e pode ocorrer do tipo 1, frequentemente associada às lesões orais, e o tipo 2, responsável por 80% a 90% das lesões genitais. A contaminação ocorre pela exposição direta ao contato da pele e mucosas com a pessoa infectada. Mariana, médica veterinária e residente em patologia animal, também participou do levantamento e lembra como os animais chegaram para serem avaliados. As lesões foram bem características mesmo da infecção, que eram lesões ulcerativas na língua, lábios e gengiva, e além dessas lesões ainda tinha esplenomegalia, que é o aumento do baço. Essas lesões são bem características da infecção. Para o coordenador do setor de animais silvestres da UFO,
O resultado da pesquisa revela um risco muito mais grave do que a morte dos macacos. A preocupação maior é que esses animais possam trazer doenças, principalmente as doenças virais, para dentro da residência das pessoas, né? E aí essas doenças entram no convívio do dia a dia das pessoas. Então imagina um bicho desse circulando pela sua cozinha, andando em cima das panelas, dos pratos, enfim, compartilhando, mordendo frutas ali na sua residência. E isso, para uma criança, principalmente, que não sabe fazer a diferenciação, né, do que é bom e o que é mal, pode adquirir uma dessas doenças com bastante facilidade. A veterinária responsável pelos bichos do parque reforça um pedido que tem como objetivo o bem dos visitantes e dos visitados. Um cativeiro tem a sua dieta balanceada, recebe alimento todos os dias, com vitaminas, então não há necessidade de ninguém oferecer alimento para eles. Um professor do curso de Engenharia de Produção do campus Pontal defendeu a primeira tese da UF e a segunda do país em biocombustíveis. A pesquisa foi desenvolvida no programa de pós-graduação em biocombustíveis da UFO. Já imaginou palha de cana, casca de soja e glicerina servirem para a produção de cimento asfáltico de petróleo, mais conhecido como CAP? Essa ideia motivou o professor do curso de Engenharia de Produção do campus Pontal da UFO, Fernando, a desenvolver uma tese com o tema Aditivo polimérico derivado de fonte renovável aplicado em cimento asfáltico de petróleo. Quando a gente fala sobre cimento asfáltico de petróleo, a gente está associando a pavimentos, né? Então o pavimento ele é construído por diversas camadas. Você tem o leito, subleito, lastro, sublastro e depois vem a última camada que nós chamamos de revestimento, que é a camada mais nobre, que representa na ordem de 40% do custo de um pavimento. Então, pensando nessa visão toda, né, de incorporar ou de produzir um aditivo, né, polimérico, né, nós pegamos esses materiais da cadeia do biocombustíveis, trabalhamos esse material num processo, né, de polimerização, né, química, quando a gente fala no aspecto químico, né, produzimos um aditivo e incorporamos em algumas faixas, né, a produção de um CAP modificado. Essa é a primeira tese da UFO em biocombustíveis e a segunda do país. A pesquisa começou em 2013 e foi defendida no fim de maio e recebeu patente. A gente é uma parcela pequena dos trabalhos que realmente tornam um produto. E esse trabalho do Fernando especificamente, como virou uma patente, vai contra essa ideia que a sociedade tem. E, obviamente, traz também um futuro benefício financeiro para a universidade, porque a universidade ela é detentora dessa patente. Fernando explica que os resultados podem ajudar a reduzir o custo na produção do asfalto e no custo ambiental. O objetivo era garantir que aquela faixa pesquisada ela seja protegida, né, e a gente tem a condição de contribuir com um projeto, né, que venha trazer um benefício, né, de forma generalizada, né, ou seja, social também. A Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, financiou o projeto. A tese foi desenvolvida em parceria com o professor orientador Daniel no programa de pós-graduação em biocombustíveis da UFO. O programa é realizado em associação entre a UFO e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Começou hoje e termina nesta sexta-feira o cadastramento escolar. Pais ou responsáveis que desejam garantir a vaga do filho no ensino fundamental da rede pública no ano que vem e também jovens que querem retornar aos estudos devem ficar atentos ao período. Poderão ser inscritos crianças que completarem até 6 anos até o dia 30 de junho de 2017, jovens que desejam retornar aos estudos e estudantes de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. Para realizar o cadastro, é preciso apresentar original e cópia da certidão de nascimento do candidato e conta de luz recente. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações para você. Não saia daí. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br.
Com foco na economia local, a CDL de Uberlândia, em parceria com o Sebrae, realizou um seminário de micro e pequena empresa. Uma oportunidade para quem atua no setor ficar por dentro das questões essenciais à vida empreendedora. Confira na reportagem. O evento contou com a prática de oficinas. O empreendedor, a gente deixava materiais, deixava ali ferramentas de gestão para ele poder aplicar, e infelizmente a maioria não aplica. A primeira oficina é conhecendo a rotina administrativa e contábil do microempreendedor individual, e a segunda é conhecendo o empreendedorismo na prática. Como empreender da melhor forma para que a sua empresa não entre na triste estatística que eu acabei de contar, né? 27,5% que fecham nos primeiros 2 anos. Workshops e uma feira de oportunidades. Durante o evento ainda houve uma palestra com o tema Pequenas Atitudes e Grandes Transformações. Aqui especificamente trabalhamos alguns pouquinhos que eu considero como fundamentais na vida do empreendedor, que foi um pouquinho mais de coração, a nossa capacidade de colocar o coração para valer no dia de agora e provocando ali a fração de mudança que está ao nosso alcance realizar. Um pouquinho mais de propósito, como que a gente coloca a motivação no seu devido lugar, que é o lugar de causa, não de efeito. Falamos também sobre um pouquinho mais de gentileza no trato, no dia a dia, com os clientes, com as equipes de trabalho, e o quanto que isso faz diferença, principalmente em cenários desafiadores como esse que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão todas tensas, as pessoas estão todas assim apreensivas, e a gentileza não deixa de ser uma ferramenta muito interessante, muito estratégica em momentos como esse. E para os futuros empreendedores ou para os que estão começando, Eduardo deixa algumas dicas que podem ser valiosas. Antes de mais nada, é preciso um querer muito forte, um desejar muito forte, porque é isso que vai iniciar o movimento de transformação. Só que apenas o querer, apenas o desejar sozinho não se sustenta. Nós precisamos também, nós estamos falando apenas de um insight, de uma visão de mudança. Aí é preciso todo um trabalho coordenado de execução, de planejamento, de criação de metas, de protocolos, de cumprimento dessas metas, monitoramento, enfim, aí é o papel da razão. E a Polícia Federal concluiu na semana passada o inquérito sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na região central do estado. Pelas investigações, as diretorias da Vale e da Samarco sabiam do alto risco e, mesmo assim, descumpriram uma série de procedimentos de segurança. 8 funcionários, entre técnicos e executivos, foram indiciados por crimes ambientais. As empresas Samarco, Vale e Vogue BR, responsável pela declaração de estabilidade da barragem, também foram indiciadas. A barragem Fundão, ela estava sendo utilizada de uma forma inadequada, acima de sua capacidade. Ela apresentava problemas desde sua construção, com utilização de material de baixa qualidade, depois modificações sem projeto, problemas de drenagem. Então, com uma sequência de problemas e de atitudes que foram tomadas que mostram um risco que foi assumido pela Samarco. Para a Polícia Federal, está claro que a Samarco priorizou o lucro em detrimento da segurança. Para se ter uma ideia, os investimentos na produção só cresceram nos últimos anos, enquanto cortes violentos foram feitos na área de geotecnia e segurança. Em 2012, essa área gastava mais ou menos 25 milhões de reais. O orçamento caiu para 18 milhões em 2015 e a previsão da Samarco era gastar só 15 milhões em 2016. Diversos erros foram cometidos desde a construção da barragem. Entre eles, a utilização de materiais de baixa qualidade, a construção de alteamentos maiores que o permitido e a demissão de técnicos que pediam adequações na barragem. Além disso, a Vale lançava 27% da lama de sua produção na barragem de Fundão. A empresa nunca mencionou isso em nenhum relatório ambiental e, depois da tragédia, afirmou que depositava só 5%. A polícia classificou o dano ambiental causado pela tragédia como imensurável. Impacto na Mata Atlântica, em áreas de pastagem, áreas de plantação, mortandade de animais, plantação de eucalipto, de cultura, né, de cultura da população local. O dano é inestimável, não dá para você calcular, porque ele ainda continua acontecendo. O inquérito vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que vai analisar também o resultado da investigação da Polícia Civil, que apurou os crimes de homicídio. Com isso, deve ser oferecida uma denúncia única à Justiça Federal. Em instantes, tem informações sobre a campanha do agasalho e formas curiosas de doação de roupas de frio. É já já, não sai daí.
sistemas de bibliotecas da UFO é composto por 8 bibliotecas nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Além de livros impressos e eletrônicos, o acervo é constituído por outros tipos de materiais, como, por exemplo, partituras, DVDs. As bibliotecas da UFO também oferecem uma série de serviços que são fundamentais para as pesquisas de todas as áreas do conhecimento. Os usuários podem contar com profissionais preparados para orientá-los a localizar o que precisam. Consulte o acervo e os serviços oferecidos no site www.bibliotecas.ufo.br. Lá também estão relacionados os endereços e horários de funcionamento de todas as bibliotecas. E agora vamos conferir como fica o tempo amanhã, terça-feira. E em Uberlândia, o sol aparece entre nuvens e o céu fica nublado boa parte da manhã. Mínima de 13 e máxima de 23 graus. Veja no mapa como fica o tempo em outras cidades. Previsão também de tempo nublado com possibilidade de geada ao amanhecer em Poços de Caldas. Mínima de 3 e máxima de 18 graus na cidade. Em Monte Carmelo, o tempo fica nublado na terça-feira, a temperatura varia entre 11 e 22 graus. Períodos curtos de sol intercalados com muitas nuvens em Patos de Minas. A mínima prevista é de 10 e a máxima para esta terça-feira é de 24 graus. Mínima de 14 e máxima de 25 graus em Estrela do Sul. A previsão é de tempo nublado o dia todo. O inverno ainda não começou, mas a queda brusca da temperatura sinaliza o frio que vem por aí. E para ajudar a aquecer quem mora nas ruas ou não tem condições de comprar casacos e cobertores, campanhas de doações de agasalhos são feitas em todo o país. No sul de Minas, por exemplo, uma ação solidária tenta ajudar quem sofre com esta época do ano. A Associação Levanta-te e Anda tem no cadastro 180 famílias, somando quase 1.000 pessoas assistidas todo mês. Campanhas como a do agasalho pretendem minimizar a vulnerabilidade dessas famílias. Agora nós estamos na campanha do agasalho, né? É de muita importância porque são famílias que realmente precisam. Nós temos assim um número bem significante de crianças e adolescentes. Então, assim, às vezes aquela roupa que está no guarda-roupa, que a pessoa não usa, aquele calçado, né? Para a gente é bem-vindo. Hoje em Varginha, 70 moradores de rua são cadastrados no Serviço de Assistência Social Pública. No Centro Pop, por exemplo, os vulneráveis são apoiados e a maioria é reinserida às suas famílias. Só em maio passado, 85 pessoas foram atendidas pela migração para retornarem aos locais de origem. O secretário José Manuel alerta a população para que não dê esmolas aos pedintes, porque não ajudará em nada quem está em risco social. Por outro lado, a doação de agasalhos nesta época de frio precisa sempre de voluntários. O dar esmolas fixa a pessoa na situação em que ela está. A situação de vida e a situação de local também. A gente não pode esquecer disso. As pessoas normalmente pedem esmolas em frente de igrejas, em frente de restaurantes, em frente de supermercados, local de grande movimentação, aqui na rodoviária e de sensibilidade, porque é uma forma que elas têm de adquirirem um certo bem, normalmente um dinheiro ou alguma coisa. E o que acontece? Isso fixa a pessoa naquele local, não resolve nem o problema imediato dela. E em Uberlândia, vários grupos se mobilizam na arrecadação de agasalhos e cobertores para quem precisa. E um deles trouxe, inclusive, um projeto curioso, o The Street Store. E quem fala mais a respeito deste trabalho é a Tatiana Paiva, coordenadora do The Street Store Uberlândia. Ela está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, Tatiana. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Conta um pouquinho pra gente, o The Street Store é uma ONG, na verdade, é isso? Isso, é um projeto, essa ONG ela foi criada em 2014, na África do Sul, e viralizou o projeto, que foi super simples, começou com papelão na rua, para os moradores de rua. O projeto foi espalhando pelo mundo e agora chegou esse ano aqui no Brasil
e eu trouxe agora para Uberlândia. E como que funciona isso? É uma loja de rua, vocês colocam as roupas nas araras na rua para quem precisar pegar essas roupas, é isso? A gente vai montar uma loja de rua gratuita, né? Os moradores de rua vão receber uns tickets para comprar. A diferença é que eles vão receber as doações, eles podem escolher o que eles vão querer vestir, o que é o número que serve direitinho. O nosso foco é restaurar a dignidade deles, que seja por um dia, porque pra gente é coisa corriqueira, mas para eles ter a dignidade de escolher uma blusa de frio ou um sapato. E a primeira vez esse ano em Uberlândia, que tem o Day Street Store? Isso, é a primeira edição. E aí, vamos explicar então para quem está nos assistindo que é doar agasalhos, cobertores também, é isso? Cobertores, a gente está arrecadando de tudo, sapatos, agasalhos, cobertores, brinquedos, livros, gibis, itens de higiene, que a gente está conseguindo fazer um mutirão do absorvente, para a gente bem no que precisa, sabe? E o público-alvo são moradores de rua? Casas de abrigo, famílias necessitadas, bairros carentes. E aí o que sobrar no dia do evento a gente vai distribuir para instituições de caridade. E o evento acontece em julho, mas eles já estão recolhendo doações, né, Tatiana? Vocês vão até as casas, também tem pontos de coleta, não é isso? Mais de 14 pontos de coleta. Mais de 14 pontos. Então fala pra gente o telefone de contato para quem tiver interesse em doar. Tá. É o 9230-3548. Repete, por favor. 9230-3548. E o evento mesmo é que dia de julho? Dia 24 de julho. 24 aí em breve de a gente julho. anuncia o local. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Tatiana. Obrigada a você. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.